Revisão da vida toda, ótimas notícias para quem busca o seu direito na justiça. A justiça já está entendendo os novos caminhos sendo tomados na revisão da vida toda, em especial com a recentíssima decisão do ministro Alexandre de Moraes, já em janeiro de 2025, mantendo a ordem de suspensão nacional dos processos, ou seja, mostrando para aquele juiz que precisava bater meta do CNJ, para aquele juiz que tinha um entendimento próprio do que aconteceu nas ADIs e queria arquivar o seu processo, mostrando para esse juiz que a revisão da vida toda não acabou, está mais viva do que nunca e será decidida no recurso extraordinário, no tema 1102 da repercussão geral e não nessas ADIs que o Barroso quis ressuscitar e quis prejudicar os aposentados junto com outros ministros como o Zanin e o Flávio Dino. Então, entenda agora o que aconteceu e também essas decisões que já estão saindo. Pessoal, você precisa acompanhar o seu processo. Isso aí, assim, eu nem acredito que eu tô tendo que repetir isso em pleno 2025. Mas não é acompanhar uma vez, é acompanhar mensalmente. Para não gerar uma ansiedade excessiva, você não precisa ficar entrando todo dia no seu processo. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que, poxa, pelo menos uma vez a cada 2 semanas, no máximo uma vez por mês, dá uma consultadinha no seu processo, ou pergunta para o seu advogado como que tá. Não precisa perguntar todo dia. Calma, calma. Seu advogado também tem outras ações para cuidar. Só que, se você também não perguntar nada, o que a gente está vendo aí nos comentários e clientes de outro, né, clientes que vêm para o nosso escritório, que tinham entrado com outro advogado e aí descobrem que o advogado perdeu o prazo para recorrer, que o advogado renunciou ao prazo para recorrer, abriu mão, né? É pior do que perder o prazo, é abrir mão do prazo para recorrer. Que o advogado não responde o WhatsApp, que o advogado não fala o que está acontecendo. Então, se você quiser uma análise completa do seu processo em andamento, um parecer jurídico, ou se você quiser uma análise completa da sua aposentadoria, de outras revisões possíveis, se você quiser que a gente assuma o seu processo, o WhatsApp tá no link do comentário fixado 61 985220420. Vai ser um prazer poder te atender. Se você quiser que o professor Nakamura, direto de Brasília e direto da Avenida Paulista em São Paulo, seja o seu advogado, vai ser um prazer te atender. Temos clientes literalmente em todos os estados do Brasil. Tá bom, pessoal? Então, em breve, pode ficar tranquilo. Eu quero visitar cada um dos estados do país para a gente comemorar a revisão da vida toda. Mas, por enquanto, a gente segue trabalhando firme, porque a vitória é o dinheiro no bolso do aposentado. E quando você acompanha o seu processo, né, vamos supor, seu advogado tá te respondendo certinho, tá te informando do processo, show de bola, continua com ele. Ou, às vezes, você tem mais sintonia, você tem mais intimidade com a tecnologia e você consegue, você mesmo, entrar no seu processo. Essa consulta pública, ela é muito mais resumida. Ela não é uma consulta detalhada, não é o mesmo sistema que nós advogados temos acesso. Só que já é alguma coisa. Por quê? Porque essa consulta pública que você consegue fazer, ela, ainda que talvez não seja tão detalhada, ela já vai te mostrar as principais movimentações do processo. Então, se sair algo como concluso para despacho, isso quer dizer que está para o juiz despachar, né? Ou conclusos, né? Pode ser até que vai sair uma sentença, alguma coisa nesse sentido. Então você já vai ter que ficar de olho. Se aparecer autos conclusos, processo concluso, você já vai ter que entrar muito mais vezes no seu processo. Se a última decisão, a última manifestação foi suspendendo o processo e até hoje não teve novas manifestações, novos andamentos, o seu processo está caminhando do jeito que tem que caminhar. Não estou dizendo que é o certo, tá, pessoal? Para mim, essa suspensão nacional dos processos já tinha que ter acabado faz tempo. Mas eu estou dizendo, dentro do contexto jurídico que nós estamos, é isso aí mesmo. Vai estar suspenso, tá?
Mas professor, eu tô vendo gente que tá tendo andamento nos processos. Isso, é isso que eu vou explicar a partir de agora. Então a gente já cobriu aqui quem tá com processo, tá suspenso e tudo mais, tá bom, beleza? E agora a gente vai cobrir a outra parte de outros processos. Ai, mas o meu não se enquadra nesse caso. Então calma, porque isso pode acontecer. Às vezes amanhã você vai receber uma intimação que o seu processo teve uma movimentação. Então é importante você assistir isso aqui. Essa aula de graça, pessoal. Essa aula tô dando de graça aí, né? Tem advogado que cobra consultoria, a gente também cobra no escritório. Se você quiser que eu pare para olhar o seu processo, isso é uma coisa. Agora, com essas informações que eu vou te dar aqui, você já vai clarear muita coisa, tá? Você já vai clarear muita coisa. Você vai ver, você vai falar, poxa, professor Nakamura, rapaz, o cara entende, o cara tem autoridade, o cara tá querendo ajudar. Vou contratar ele ou vou continuar com o meu advogado. Você vai conseguir tomar uma decisão com mais clareza. Fica tranquilo quanto a isso. Para os processos que estão tendo andamento, nem sempre isso é bom. Pessoal, às vezes é melhor deixar quietinho o seu processo e esperar o STF, e às vezes é melhor agir. Por quê? Porque às vezes, vai aparecer lá uma movimentação no seu processo. E aí você não consegue ter acesso, né? Às vezes a consulta pública não te mostra o que é. Mas aí quando você pergunta para o seu advogado ou pede um parecer jurídico para outro advogado, aí ele vai lá e te informa, olha, o seu processo teve uma sentença improcedente. Aí você fala, ixi Maria, o que é isso? Pessoal, sentença é uma decisão terminativa, né? Uma decisão que dá fim a um processo. Não quer dizer que é o final. É uma decisão que resolve o mérito. Eu não quero ficar entrando em juridiquês, mas eu quero que você entenda que é uma decisão que é para resolver, para o bem ou para o mal. Beleza. Improcedente quer dizer que foi contra o seu pedido. Porque se fosse procedente, o juiz deu procedência no seu pedido, o juiz condenou o INSS. Agora, improcedente é uma sentença desfavorável. É uma sentença que vai contra o que você pediu. E aí, o que tem acontecido com algumas pessoas? E pode vir a acontecer. É o seguinte, pessoal, sentença improcedente. Aí você fala, ixi Maria. Aí você acessa a sentença. Aí você vai ver que o juiz, muitas vezes, nem faz o relatório, se seu processo estiver no juizado, né? Uma sentença até curta. Ele vai relatar o que aconteceu nas ADIs. Ele pode até mencionar os embargos de declaração nas ADIs, só que ao final, se você tiver uma sentença improcedente, ao final você vai perceber que o juiz está negando o seu direito, né? E aí no finalzinho ele abre prazo para manifestação. Se não tiver recurso, ele manda arquivar. Com o trânsito em julgado, né? Daí ele manda arquivar de vez. Beleza. Com isso, temos algumas posturas. Você que está acompanhando, eu que estou trazendo na luta aqui todos os dias, a gente sabe que tem a ordem de suspensão nacional dos processos, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, lá no meio de 2023. Então, assim, se está suspenso para se está suspenso para o lado do aposentado, também está suspenso para o lado do INSS. O INSS não pode obter uma vitória se o processo está suspenso, não é verdade? Só que o que estava acontecendo? Não era nem o INSS que estava brigando por isso. É o juiz que estava aplicando o entendimento próprio das ADI. O juiz viu o que aconteceu na ADI, ele chegou a uma conclusão, falou, rapaz, eu tô achando que acabou a revisão da vida toda, e eu tô precisando bater minha meta aqui do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fica aqui todo mês pressionando, eu tenho que proferir tantas sentenças aqui, então eu vou lá e vou, em vez de julgar aquele processo de aposentadoria especial, de auxílio-doença, com perícia, com 30 documentos, com um monte de coisa, o que o juiz vai lá? Fala, rapaz, olha esse processo da revisão da vida toda, vou arquivar que eu já bato a minha meta, tá muito mais fácil, não vou nem ler esse processo aqui. Então, tem juiz, tá? Não tô falando que são todos, nem tô falando que são a maioria, de forma alguma, mas tem juiz que estava aplicando isso. Aí,
qual que é a solução, pessoal? Isso foi trazido até pela Folha de São Paulo, tá? Juízes arquivando processo. Então, ou você passou por isso, ou você acompanhou a Folha de São Paulo aí, o artigo que eu trouxe. Então, não estou inventando nada da minha cabeça. Pelo contrário, estou te dando a solução para se acontecer com você. Ok, sentença improcedente. É uma péssima notícia, mas não é o final. Por quê? O próprio juiz deixa aberto no finalzinho para você recorrer. Aí, o que seu advogado tem que fazer? Ou você tem que ir atrás de um advogado que faça isso. Recorrer, pessoal. Não tem outro caminho. Não vai cair do céu. É errada a postura do juiz? É errada. Mas e aí? Se você não fizer nada, é essa postura que vai prevalecer, pessoal. Você está entendendo agora? Como você não pode só... já entrei com o processo, já fiz minha parte. Você já fez muita coisa. Entrou com o processo, parabéns. Você já está mas muito na frente de quem nem entrou com o processo. Então, parabéns. Só que só entrar com o processo não é o final da história. Não resolve tudo. Você ainda tem que acompanhar. Claro, você contratou um advogado para isso. Deveria ser papel do seu advogado. Então, se seu advogado está te respondendo, está te informando certinho, ele está fazendo o papel dele. O problema, é isso que eu estou falando, pessoal. O problema é se você contratou alguém que não está te informando, um advogado que já desistiu da revisão da vida toda, que já foi fazer outras coisas, né? Então, assim, esse é o problema. Eu não estou criticando advogados aqui, pelo amor de Deus. Tanto é que eu dou mentoria, eu tenho alunos advogados e muita gente reconhece aqui o nosso trabalho e muitos advogados estão junto aqui com a gente. Eu tô novamente dizendo para aquelas pessoas que o advogado não responde, que o advogado perde prazo, que o advogado renuncia ao prazo de recorrer, essas pessoas que tem que ter essa atenção, tá? E aí, qual que vai ser a solução? Bom, depende de que grau que você teve essa sentença, né? Ah, foi no juizado, foi na vara federal, já foi no TRF, como é que foi? Porque os TRFs, a gente tem observado que a maioria está suspendendo normalmente, está mantendo a suspensão dos processos, só que um ou outro está aplicando uma decisão monocrática, né? Então, um desembargador decide pelo seu processo, né? Aí que está o perigo, porque às vezes pode ter um desembargador também caindo nessa história, aplicando o entendimento próprio. Mas, com a decisão de janeiro de 2025 do ministro Alexandre de Moraes, a história mudou completamente. A gente já vinha obtendo a suspensão dos processos, mas aí era um trabalho de formiguinha, né? Processo por processo. Mas agora, olha só, né? Com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a própria justiça já está revendo essas posições, desde que seu advogado atue, desde que seu advogado cutuque, desde que seu advogado entre com as petições corretas. Porque olha só essa decisão. Em que pese o entendimento deste juízo acerca do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2110 e 2111, deve-se observar a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, proferida em 10 de janeiro de 2025 na reclamação 75.115, que reafirmou expressamente a vigência da suspensão nacional dos processos determinada no recurso extraordinário número 1.276.977, correspondente ao tema 1102 da repercussão geral. Então, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os processos na revisão da vida toda e nessa decisão da reclamação constitucional ele reafirmou que essa suspensão nacional está vigente. Dessa forma, por força da referida decisão e em respeito à segurança jurídica e à competência do STF para uniformizar a interpretação constitucional, determina a manutenção da suspensão desse processo até o julgamento definitivo do tema 1102 pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai ter gente que vai falar, o juiz não fez mais que a obrigação dele. Ok. Mas em um cenário onde estamos vendo alguns juízes julgando contra os aposentados, isso é sim uma boa notícia do juiz estar revendo o seu posicionamento. Porque essa reclamação constitucional, ela não vai ter o condão, o caráter vinculativo. Não é assim que vai necessariamente já vai vincular o Brasil inteiro automaticamente. Ela serve de parâmetro, ela serve como um fundamento
para o seu advogado mencionar a partir de agora. Fala, olha, Vossa Excelência, em que pese o entendimento deste juízo, existe decisão recente proferida na reclamação constitucional 75.115, cujo relator, ministro Alexandre de Moraes, proferiu a seguinte ordem. Daí coloca lá a ordem que o ministro Alexandre de Moraes proferiu. Ele mencionou que existe a suspensão nacional dos processos e que tem que suspender. Inclusive, ele cassou uma sentença improcedente. Vocês estão entendendo como a gente tem esses caminhos para trabalhar? E como a justiça agora sim, mesmo os juízes que queriam suspender os processos, mesmo os juízes que queriam arquivar os processos, agora não tem mais desculpa. Só que é o que eu falei, não é automático. Você continua precisando cuidar do seu processo aí, mês a mês, semana a semana. Então, por isso que eu falo, se você tem o seu advogado, tá te respondendo tudo certinho, show de bola. Show de bola. Continua com ele. Faz uma análise completa de outras 20 revisões com a gente. Vai ser um prazer te atender, ou com o seu próprio advogado. Agora, se eu não tenho mais confiança, eu quero trocar de advogado, ou quero pelo menos um parecer jurídico do meu processo, o WhatsApp também tá no link do comentário fixado. 6198-522-0420. E para você que assistiu até o final, você ainda pode pedir a condição exclusiva que eu estou pessoalmente autorizando. Pede para falar com a Bárbara. A Bárbara, eu deixei ela pessoalmente autorizada. E você que mencionar que assistiu o vídeo até o final, vai ter essa condição exclusiva, que aí a Bárbara já vai saber do que a gente está falando, né? Eu falei, ó, quem assistir vídeo até o final vai ter essas condições exclusivas, então já entra em contato, tá bom? Últimas vagas, a gente não fica assumindo o processo aí à torta e à direita, a gente quer trabalhar para o aposentado que reconhece o valor do nosso trabalho, mas mesmo que você não seja cliente, continua acompanhando as informações aqui, que eu vou trazer vídeos de graça todos os dias. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui. Rumo à vitória em 2025, eu creio. Revisão da vida toda, já! Em breve vamos fazer uma manifestação que vai parar o Brasil. Então já se inscreva aqui para mais informações e até a próxima.